Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de amor, o que produziu frutos na nossa vida de conversão e de vida eclesial, é o mesmo que fecundou o coração da Virgem Maria e que nos ajude hoje, então, sermos fecundos em nossos estudos sobre o ecumenismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de ler convosco e comentar. Eu gosto muitas vezes de ler no original, no sentido da origem, o Decreto Unitatis et Integratio sobre o Ecumenismo. Vou me adiantar a lê-lo antes de ver um pouco da história, porque eu quero, na primeira parte desse curso, sobretudo, sedimentar, fundamentar bem a nossa construção intelectual sobre o tema. Então começa assim: Paulo, bispo servo dos servos de Deus, juntamente com os padres conciliares, para a perpétua memória do acontecimento. Decreto sobre o ecumenismo. Proêmio. A reintegração da unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. O Cristo Senhor fundou uma só e única Igreja. Todavia, muitas comunhões cristãs se apresentam aos homens como sendo a herança verdadeira de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e andam por caminhos diferentes. Como se o próprio Cristo estivesse dividido. Esta divisão, sem dúvida, contradiz abertamente a vontade do Cristo e se constitui em escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. No entanto, o Senhor dos séculos, que sábia e pacientemente continua realizando o propósito da sua graça em favor de nós pecadores nesses últimos tempos, começou por derramar mais abundantemente sobre os cristãos separados entre si a compulsão de coração e o desejo de união. Muitos homens, por toda parte, sentiram o impulso desta graça, e também por obra do Espírito Santo, surgiu entre nossos irmãos separados um movimento sempre mais amplo para restaurar a unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado movimento ecumênico. Dele participam os que invocam o Deus Trino e confessam a Jesus como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias, onde ouviram o Evangelho e que declaram cada um ser sua igreja e a de Deus. Quase todos, porém, embora diversamente, desejam uma igreja de Deus una e visível, que seja verdadeiramente universal e enviada ao mundo inteiro, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e assim seja salvo para a glória de Deus. Assim, este sagrado sínodo, alegrando-se com tudo isso e tendo já declarado a doutrina sobre a Igreja, movido pelo desejo de restaurar a unidade entre todos os discípulos de Cristo, quer propor a todos os católicos os meios, os caminhos e os modos que lhe permitam corresponder a esta divina vocação e graça. Vocação e graça da unidade. Mas aqui tem algo muito importante. Nós, por isso que estudamos um pouquinho antes, juntos com Giancarlo Bruni, sobre a evolução do termo ecumene. Lembra? Ecumene. Dele participam os que invocam, aqui voltando ao parágrafo de cima, a frase de cima,
e conhecem e confessam a Jesus como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleia, que ouviram o Evangelho e que declararam cada um ser a sua igreja e a de Deus. Quase todos, porém, embora diversamente, desejam uma igreja de Deus una e visível, que seja verdadeiramente universal. Lembra da sinonimização da palavra ecumene e da palavra católica aqui. Uma visibilidade houve uma sinonimação já no tempo da igreja, a igreja o império constantiniano, lembram? A cristandade. Então acho que hoje a cristandade estaria dividida. Então é um desejo que a graça da misericórdia de Deus argumente sobre esse tema, sobre a necessidade de unidade. Porém, no capítulo 1 nós vemos os princípios católicos do ecumenismo e nós sabemos que aí começa a coisa a ficar difícil, né? Número 2, então, do documento. A unidade e unicidade da Igreja. Ponto 2. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, a saber que o Filho unigênito de Deus foi enviado ao mundo pelo Pai, a fim de que, feito homem, remisse todo o gênero humano, e assim o regenerasse e unificasse. E ele, antes de se oferecer no altar da cruz, como hóstia imaculada, rogou ao Pai, em favor dos que creem, dizendo: para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim, e eu em ti, para que seja um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E na sua igreja instituiu o admirável sacramento da Eucaristia, pela qual a unidade da igreja é significada e realizada. A seus discípulos deu novo mandamento do amor mútuo e prometeu-lhes o Espírito Paráclito, que, Senhor e fonte de vida, permanecesse com eles para sempre. Elevado sobre a cruz e glorificado, o Senhor derramou o Espírito prometido. Por ele chamou e congregou na unidade da fé, da esperança e da caridade o povo da nova aliança, que é a Igreja, como ensina o apóstolo. Só há um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança de vossa vocação. Só um Senhor, uma fé, um batismo. Com efeito, todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. O Espírito Santo, que habita nos crentes, que enche e governa toda a Igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une todos tão intimamente em Cristo, de modo a ser o princípio da unidade da Igreja. É Ele, o Espírito, quem opera a distribuição das graças e dos ministérios, enriquecendo a Igreja de Jesus Cristo com diferentes dons, a fim de aparelharem os santos para a obra do ministério na edificação do corpo de Cristo. Para estabelecer esta sua santa Igreja em todo o mundo, até a consumação dos séculos, Cristo outorgou o Colégio dos 12, o ofício de ensinar, reger e santificar. Dentre eles escolheu a Pedro, sobre quem, após a profissão da fé, decidiu edificar a sua igreja. A ele prometeu as chaves do reino dos céus, e depois da profissão de seu amor, confiou-lhe a tarefa de confirmar na fé todas as ovelhas e de apacentá-las em perfeita unidade, continuando a ser eternamente o próprio Cristo Jesus, a suprema pedra angular e o pastor de nossas almas. Mas aqui aparece, a ecumene como o espaço no tempo para levar a Cristo. Espaço ligado ao tempo, não fechado a si mesmo. Jesus Cristo,
quer que seu povo cresça sobre a ação do Espírito Santo através da fiel pregação do Evangelho e da administração dos sacramentos, e mediante um governo amoroso realizado pelos apóstolos e seus sucessores, os bispos e o sucessor de Pedro como chefe. É ele próprio, através de tudo isso e por obra do mesmo Espírito, realiza a comunhão na unidade, na confissão de uma única fé, na comum celebração do culto divino e na fraterna concórdia da família de Deus. Assim a Igreja, único rebanho de Deus, como sinal erguido entre as nações, ministrando o Evangelho da paz a todo o gênero humano, peregrina em esperança rumo à pátria suprema. Este é em Cristo e por Cristo o sagrado mistério da unidade da Igreja, cuja variedade de ministérios é obra do Espírito Santo. Desse mistério é modelo supremo e princípio a unidade de um Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui a unidade e unicidade da Igreja. Desse ponto de vista, temos claro de onde partimos. A Igreja Católica, nela subsiste a única Igreja de Cristo, em plenitude. Tendo esse pressuposto, essa síntese dogmática, que nós já estudamos nas aulas passadas, o número 3 fala a relação dos irmãos separados com a Igreja Católica. Espero que vocês entendam esse ponto com muita profundidade. Nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura como gravemente condenáveis. Dissensões mais amplas, porém, nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica. Algumas vezes, não sem culpa dos homens de ambas as partes. Contudo, os que agora em tais comunidades nascem e são imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos do pecado da separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos numa certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com efeito, as discrepâncias vigentes sobre diversas formas entre eles e a Igreja Católica, quer em questões doutrinais e às vezes também disciplinares, quer acerca da estrutura da Igreja, criam não poucos obstáculos, por vezes, muito graves à plena comunhão eclesiástica. Ora, o movimento ecumênico visa superar esses obstáculos. No entanto, justificados pela fé no batismo, eles são incorporados a Cristo, e por isso, com razão, honrado com o nome de cristãos, e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. E aqui se diz que, não obstante eles não podem ser arguidos pela culpa da separação, os nossos irmãos separados, temos problemas difíceis, obstáculos à plena comunhão eclesiástica. Mas são nossos irmãos. No parágrafo seguinte, ademais, alguns e até muitos exímios elementos ou bens com os quais, em conjunto, a própria Igreja edificada e vivificada podem existir fora do âmbito da Igreja Católica. Quais são esses bens? Não esses bens preciosos. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. Tudo isso que provém de Cristo e a Cristo conduz, pertence por direito à única Igreja de Cristo.
os irmãos separados de nós realizam também não poucas ações sacras da religião cristã. Estas, porém, sem dúvidas, por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade, produzir realmente a vida da graça. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir as portas à comunhão salvadora. Quer dizer que a igreja reconhece que os irmãos separados possuem ações sacras que abrem a comunhão e a salvação dos seus membros. Portanto, olha o que diz no seguinte: mesmo as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham deficiências, de forma alguma estão destituídas de significação e importância no mistério da salvação. O Espírito Santo não recusa empregá-las como meios de salvação, embora a virtude desses derive da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja Católica. Contudo, os irmãos de nós separados, tanto os indivíduos como suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus Cristo quis prodigalizar a todos aqueles que regenerou e convivificou num só corpo e em novidade de vida, e que as Sagradas Escrituras e a venerável tradição da Igreja professam. Somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral da salvação, pode ser atingido toda a plenitude dos meios de salvação. E isso é um ponto talvez polêmico aos irmãos separados, mas é facto. Somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios da salvação. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens do Novo Testamento ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Este povo, enquanto peregrina cá na terra, cresce incessantemente em Cristo, ainda que sujeito ao pecado em seus membros, é conduzido, olha só, suavemente por Deus, segundo os seus misteriosos desígnios, até que chegue alegre à total plenitude da eterna glória na Jerusalém celeste. Então está aqui a nossa relação com os irmãos separados. Aqui tem um sine qua non, para fazer um trabalho ecumênico, partimos do princípio que somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral da salvação, assim intitulada, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Espero que os senhores gostem de beber nas fontes do concílio para poder entender melhor do que estamos tratando. Depois, queria dizer, com muita propriedade, que esses vídeos que eu estou colocando sobre os retratos de fé era para que o senhor ouçam, mesmo que num vídeo simples, um documentário muito mais de pinceladas históricas e atualidades, mas possam ver mais ou menos como se pronunciam, como se apresentam essas igrejas. Depois vamos também ver o judaísmo, etc. Agora é importante que os senhores vejam que nós vamos dando uma aula mais aprofundada da doutrina a partir da visão do ecumenismo da Igreja Católica e vamos vendo esses detalhezinhos, que são detalhezinhos, não dá para aprofundar muito, mas nos ajuda a uma visão de conjunto, tá bom? Então agora vamos no número 4 falar do ecumenismo. Eu sei que essas
essas páginas são densas e são profundas e não quero cansar-vos, mas quero que vocês aprofundem isso comigo, tá bom? O ecumenismo. Visto que hoje em muitas partes do mundo, mediante o sopro da graça do Espírito Santo, pela oração, pela palavra e pela ação, se empreendem muitas tentativas daquela plenitude de unidade que Jesus Cristo quis, este santo sínodo exorta os fiéis católicos a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitadamente participem no trabalho ecumênico. Vamos ver aqui então o que é o movimento ecumênico. Por movimento ecumênico, segundo a Igreja Católica, se entendem as atividades e iniciativas suscitadas e ordenadas em favor das várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Quais são os esforços, né? Primeiro, todos os esforços para eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondam à condição dos irmãos separados e, por isso, tornam mais difíceis as relações com eles. A primeira coisa é a conversão do coração. Com a medida com que julgardes, sereis julgados. Em seguida, o diálogo iniciado entre espíritos e competentes nos encontros de cristãos de diversas igrejas ou comunidades organizadas em espírito religioso. Ali, cada qual explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão e apresenta perspicuamente suas características. Com esse diálogo, todos adquirem um conhecimento mais verdadeiro e uma avaliação mais adequada da doutrina e da vida de uma e outra. Comunhão. Então, essas comunhões conseguem também uma colaboração mais ampla em certos serviços que toda consciência cristã exige em vista do bem comum. E onde é permitido, reúnem-se em oração unânime, enfim, todos examinam sua fidelidade à vontade de Cristo acerca da Igreja e, na medida do necessário, iniciam vigorosamente o trabalho de renovação e de reforma. Desde que fiéis da Igreja Católica prudente e pacientemente trabalhem sobre a vigilância dos pastores, tudo isso contribuirá para promover a equidade e a verdade, a concórdia e a colaboração, o espírito fraterno e a união. Assim, palmilhando este caminho, superando paulatinamente os obstáculos que impedem a perfeita comunhão eclesiástica, todos os cristãos se congreguem na celebração de uma só Eucaristia e na unidade de uma e única Igreja. Esta é o sonho, né? Celebrar uma Eucaristia juntos. Esta unidade não no sentido de celebrar, mas comungar a mesma fé católica sobre a Eucaristia. Essa é a verdade. Por que é verdade? O parágrafo me justifica. Esta unidade de Cristo a concedeu desde o início à sua Igreja. Agora vai. E nós cremos que ela subsiste inadmissível na Igreja Católica e esperamos cresça dia após dia até a consumação dos séculos. Esse subsiste é muito importante. Mas é evidente, outro parágrafo do número 4, que a obra de preparação e reconciliação dos indivíduos que desejam a plena comunhão católica é por natureza distinta da ação ecumênica. Entretanto, não existe nenhuma oposição entre as duas, pois ambas procedem da admirável disposição de Deus.
é necessária a reconciliação para haver de verdade plena comunhão. E aqui paulatinamente a palavra também é importante, porque vamos, passo por passo, que diz palmilhando. É sem dúvida, continua, necessário que os fiéis católicos na ação ecumênica se preocupem com os irmãos separados, como rezando por eles, comunicando-se com eles sobre assuntos da Igreja, dando os primeiros passos em direção a eles, mas, sobretudo, examinem com espírito sincero e atento o que dentro da própria família católica deve ser renovado e realizado para que sua vida dê um testemunho mais fiel e luminoso da doutrina e dos ensinamentos recebidos de Cristo através dos apóstolos. Embora a Igreja Católica, diz assim, esteja enriquecida de toda a verdade revelada por Deus e de todos os instrumentos da graça, contudo, seus membros não vivem com todo aquele fervor que seria conveniente. Por isso, a face da Igreja oferece aos olhos dos irmãos separados e do mundo inteiro um esplendor menor, e seu crescimento se retarda. Por esse motivo, os católicos todos devem entender a perfeição cristã e, segundo a condição de cada um, empenhar-se para que a Igreja, carregando em seu corpo a humildade e a mortificação de Jesus, de dia para dia se purifique e se renove, até que Cristo a apresente a si, gloriosa, sem mancha e sem ruga. Aqui, na minha modesta opinião, é isso mesmo. Quanto mais fervorosos e santos seremos, mais fácil será para o mundo conhecer, e também os irmãos separados, que na Igreja Católica subsiste a única Igreja de Cristo. Conversão, chá. Continua, resguardando a unidade nas coisas necessárias, todos na Igreja, segundo o munus dado a cada um, conservem a devida liberdade, tanto nas várias formas de vida espiritual e de disciplina, quanto na diversidade de ritos litúrgicos e até mesmo na elaboração teológica da verdade revelada. Mas em tudo cultivem a caridade. Agindo assim, manifestarão sempre mais plenamente a verdadeira catolicidade e apostolicidade da Igreja. Por outro lado, é mister que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos oriundos de um patrimônio comum, que se encontram entre os irmãos separados de nós. É justo e salutar reconhecer as riquezas de Cristo e as obras de virtude que na vida dos que testemunham em favor de Cristo, às vezes até a efusão de sangue. Deus é sempre admirável e digno de admiração em suas obras. Nem se deve esquecer que tudo que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode contribuir também para a nossa edificação. Tudo que é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé, mas sempre pode fazer com que mais perfeitamente se compreenda o próprio mistério de Cristo e da Igreja. Todavia, as divisões dos cristãos impedem a Igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos que, embora lhes sejam acrescentados pelo batismo, estão separados de sua plena comunhão. Não só isso, mas também para a própria Igreja se torna tanto mais difícil exprimir na realidade de sua vida a plena catolicidade sobre todos os aspectos. E aí fecha o número 4. Este sagrado sínodo constata com alegria que a participação dos fiéis católicos na ação ecumênica
cresce dia para dia. Recomenda aos bispos de toda a terra para que seja por eles prudentemente promovida e dirigida. Então aqui nós terminamos o ponto 4, que fala sobre o que é o ecumenismo na nossa visão católica a partir dos bispos do Sínodo do Concílio Vaticano II. Veja bem, aqui é importante beber da fonte, entendeu? Para depois fazer sínteses. Por isso que eu vou deixar os outros capítulos para outra aula, porque eu vou dar um estudo dirigido para vocês um pouquinho mais aprofundado dessa primeira parte. Não por nada, simplesmente porque é necessário pá. Nós da dogmática gostamos de A, B, C, D. Pelo menos A, B, C. E depois nós vamos estudar o capítulo 2, a prática do ecumenismo, que é muito bonita. Capítulo 3, as igrejas e comunidades separadas da Sé Apostólica Romana. E as igrejas eclesiais separadas do Ocidente, do Oriente. E assim nós vamos trabalhando, sem pressa, porque tudo começou da nossa parte. E não obstante, nós vamos ver que já com Pio XII se falava alguma coisa. E aí a gente vai entender a prudência da Igreja Católica para a gente não perder tempo no caminho da unidade. E ao mesmo tempo que a pressa, também nós temos que cuidar da indecisão, mas temos que ir o caminho do meio, que é a serena paz em caminhar paulatinamente, sem pressa. Então fique assim. Além desse vídeo, colocarei um outro vídeo sobre os irmãos separados. Eu vou escolher ainda um deles que não pensei. E um belo análise para vocês interpretar o texto com as vossas palavras. Agradeço muito, vos desejo toda a paz e todo o bem.